Hoje eu vou falar sobre algumas curiosidades sobre o livro, né? Que o livro é o nosso principal assunto aqui no canal e tem muita coisa interessante que a gente desconhece. O outro assunto, na sugestão literária de hoje, eu quero falar sobre o livro do professor Reginaldo Leite, A Insanidade que Nos Une. Então fiquem até o final. Se gostarem, dê um like, se inscrevam, ative o sininho para as novas notificações e vamos em frente. Bom, uma das principais curiosidades, né, sobre o livro, por exemplo, a Índia, né, é o país que mais se lê. Em média, cada leitor gasta 10 horas por semana lendo. Então é um número muito bom, né? Sobre o primeiro livro que se tem notícia impresso é a Bíblia de Gutenberg, que ela foi impressa em 1455. Mas antes disso, na China, encontraram um códice budista que ele foi talhado. Isso aí foi por volta de 872 depois de Cristo. Então, quer dizer, antes da Bíblia de Gutenberg. Só que a diferença é que a Bíblia foi impressa e esse livro, esse códice budista, ele foi talhado. Já que no Brasil, o primeiro livro publicado foi de Tomás Antônio Gonzaga, chamava Marília de Dirceu. Ele foi impresso em 1808. Quer dizer, um pouco atrasado, né? Mas foi o primeiro livro aqui no Brasil que você tem notícia. Em relação à Idade Média, a maioria dos livros que eram publicados nessa época eram de cunho religioso. Isso para mostrar a influência que a igreja tinha e também pelo fato de que os monges, eles sabiam escrever, sabiam desenhar e eles ficavam 24 horas por dia nos papiros, né? Então, praticamente 100% dos livros publicados nessa época eram sobre religião. Bom, sobre alguns autores, nível de curiosidade, por exemplo, a Agatha Christie, ela é a autora que teve mais traduções de suas obras, mais de 7.000 traduções. O autor que mais vendeu o livro até hoje é um brasileiro, é o Paulo Coelho. Ele vendeu mais de 150 milhões de exemplares. Shakespeare teve mais de 400 filmes influenciados pelas suas obras. Falando sobre o Harry Potter, todos os livros dele foram escritos à mão. Outra curiosidade bem interessante é que a maior frase até hoje impressa em um livro tem 823 palavras. E é no livro Os Miseráveis, do Victor Hugo. E para terminar, uma curiosidade. O Dia Mundial do Livro é no dia 23 de abril. Esse dia foi escolhido não é por acaso não, é porque nesse dia, exatamente no mesmo ano, morreram Miguel de Cervantes e William Shakespeare. Aí ficou o Dia Mundial do Livro. Então, fique aí com a gente para o próximo bloco, que é a sugestão literária. Um abraço a todos. Eu costumo dizer que a literatura me dá bastante coisa. Conhecimento, cultura, vocabulário e também amigos. Esse autor de hoje, o Reginaldo Leite, se tornou um grande amigo num desses encontros literários aí que a gente participa. E ele tem pós-doutorado em artes visuais, doutorado em artes, é professor universitário, cenógrafo e escritor. Já lançou 2 livros, Os Crimes de Platão, que mais para frente a gente vai ter oportunidade de comentar. E o livro que é a sugestão de hoje foi o lançamento dele agora, há pouco tempo, A Insanidade que Nos Une. Um mergulho na arte de enlouquecer. Então é sobre esse livro aqui que nós vamos falar um pouco. O livro é tão insano que ele é narrado pela própria insanidade. É a insanidade que vai conduzir a gente pelas histórias do livro. Basicamente, ele narra a história da escritora Nora Hipólito Bernardes, que convive entre fantasia e realidade. Temos também o arquiteto Daniel, que ele tem alguns atos peculiares para se manter jovem, meio macabro assim, para se manter jovem. E tem alguns personagens assim como a garota que ela perde o braço, depois coloca no lugar,
Enfim, é bem louco e é narrado pela própria insanidade. E aí a gente encontra vários personagens famosos da história. Van Gogh, Samuel Beckett entre outros. Inclusive, tem uma frase do Samuel Beckett que diz o seguinte: todos nós nascemos loucos, alguns permanecem. Então, esse livro é uma viagem. Eu li esse livro em um dia, que realmente é muito prazeroso. O Reginaldo, por ser doutor em artes, ele vai narrando e vai passando por lugares históricos, por obras históricas. Então, ele narra com detalhes precisos de cada obra, de cada local. Então, é uma viagem muito gostosa e tem momentos que você não sabe o que é real, o que é insano. O livro realmente te deixa uma viagem assim, psicodélica, vamos dizer assim. Mas que vale muito, muito a pena adquirir esse livro. A Insanidade que Nos Une, um mergulho na arte de enlouquecer. É muito, muito bom. Assim, só tem elogios, acho que eu li em poucas horas mesmo, não foi nem um dia não. Ele está na Drago Editorial, a livraria virtual, da dragoeditorial.com. Então quem tiver interesse, eu recomendo demais. É um ótimo livro. Reginaldo é um mestre na arte de escrever e de contar histórias. Aqui no meio disso tudo tem uma história super envolvente de uma criança que desaparece e a Nora ajuda a procurar, porque a Nora, que é uma escritora, ela também tem um sexto sentido, tem algumas coisas assim meio místicas que rola. E então assim, as coisas se entrelaçam de uma maneira bem bem peculiar e ao mesmo tempo você perde o sentido do que é real e do que é fantasia. Recomendo muito. Então, Reginaldo Leite, A Insanidade que Nos Une, Um Mergulho na Arte de Enlouquecer, está na dragoeditorial.com, livraria. Vão lá que vocês não vão se arrepender. Um abraço a todos. Capítulo 3. Manhã seguinte, sem chuva, apenas muita poça pelo caminho. Porém, um tímido sol tentava dar as caras, mas o tempo ainda estava nublado e com possibilidade de chuva a qualquer momento. O frio continuava. Cleide chega cedo todos os dias ao trabalho, ainda mais na casa do casal Oliveira e Bastos, pois o mesmo era bastante rígido com o horário. Sempre saíam cedo para o trabalho e a mulher do famoso advogado Celso de Oliveira e Bastos, Maria Clara, que também é advogada, sempre gostava de passar os afazeres domésticos antes de sair. Por isso a exigência para que a empregada chegasse no máximo até às 7h30 da manhã. O casal é sócio de um dos maiores escritórios de advocacia do Rio de Janeiro, a Oliveira e Martinez. O escritório é famoso por defender casos que ocupem bastante espaço na mídia. A empregada estranhou ao chegar e verificar que a porta da frente estava aberta, encostada, mas sem estar trancada. Entrou assim mesmo e, além disso, não encontrou o casal na cozinha, pois geralmente eles tomam café juntos, mais ou menos quando Cleide costuma chegar. Ela continuou andando, viu que os carros estavam na garagem, portanto eles não podiam ter saído. De qualquer forma, ela se dirige a um aposento em que ela costuma se trocar a fim de iniciar a labuta do dia. Pensa que o casal pode ter saído, bebido um pouco, por isso resolveram esticar um pouco mais na cama. Às vezes acontecia. Cleide já trabalha com o casal há tempos e não pretende mudar de emprego tão cedo. Na verdade, pensa em se aposentar trabalhando para a família. E não faltam muitos anos para isso. Além de tudo, ela gosta muito do casal, que sempre a trata respeitosamente e a ajudam muito. O tempo vai passando. Cleide faz a limpeza na sala, na cozinha e nada dos patrões acordarem. Ela desconfia do comportamento e resolve ir até o quarto do casal. A porta estava entreaberta. Ela olhou pela fresta e reparou que os dois estavam deitados. Quis sair, mas reparou que havia uma mancha no piso de porcelanato do quarto do casal. Ela chamou pela senhora Maria Clara. Nada. Chamou pelo senhor Celso de Oliveira e Bastos. Nenhum retorno ou ruído. Finalmente, ela adentra ao quarto, dá uma olhada no casal e sai assustada. Vai para a frente da casa, vê um vizinho prestes a sair com seu carro já ligado e o chama desesperadamente. O vizinho, Sr. Freitas, aposentado de uma empresa naval, já com seus 72 anos, se preparava para sair de casa quando ouviu o empregado dos vizinhos chamando. Ele desliga o carro, desce com um pouco de dificuldade, devido a um problema no ciático que tem dificuldade
sua locomoção ultimamente e, a pedido da empregada, vai até a casa vizinha. Nota que a empregada está tão nervosa que parece não dizer coisa com coisa. Segue em direção ao quarto do casal. Ele olha assustado e tem uma ligeira queda de pressão, quase vomita. Em seguida, pega o telefone celular e, trêmulo, consegue ligar para a polícia, pois, pelo que ele pôde observar, o casal estava morto.